Sabe aquela escolha que você faz sabendo que pode dar errado? Aquela que você ignora o frio na barriga, o alerta do seu instinto, só porque parece valer a pena? Pois é, eu fiz essa escolha e quase não voltei para contar essa história. Meu nome é Luana. Eu trabalhava como garota de programa na Noite Carioca. Já tinha visto de tudo, ou pelo menos achava que tinha. Até aquela sexta-feira. O movimento na boate estava fraco e eu já pensava em ir para casa quando meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez clicar. Era uma voz masculina, grave e educada. Ele disse que me encontrou por indicação e queria me contratar para um serviço. Até aí, nada demais. Mas então ele soltou a bomba. Quero que você venha até minha casa. É numa área afastada, mas eu pago o triplo do que você costuma cobrar. Triplo. Era uma quantia absurda. Eu hesitei. Afastada? Como isso é seguro? Ele riu, meio sem graça. Relaxa, é tranquilo. Só quero companhia. Moro sozinho desde que minha esposa faleceu. Eu estava em dúvida, mas a grana era boa demais para recusar. E as contas não estavam dando trégua. Aceitei. Combinamos o horário e ele mandou o endereço. Quando entrei no carro do aplicativo, o desconforto começou. O caminho era cada vez mais vazio, ruas mal iluminadas e um silêncio que só piorava. O motorista, um senhor simpático, me olhou pelo retrovisor e perguntou: "Primeira vez indo para essa área?" Eu respondi que sim. E ele fez uma pausa antes de dizer: "Toma cuidado." Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Quando finalmente chegamos, eu quase pedi para ele me levar de volta. A casa era isolada, velha, com as paredes descascadas e luzes piscando no alpendre. Algo ali já parecia errado. Mas eu ignorei meu instinto. E esse foi meu primeiro erro. Quando bati na porta, senti o ar gelado. A casa parecia querer me engolir. A porta abriu devagar e lá estava ele, Roberto. Um cara alto, magro, com um sorriso que parecia ensaiado. "Você deve ser a Luana. Entra, por favor." O interior da casa não era melhor que o lado de fora. O cheiro de mofo era forte e os móveis pareciam ter saído de um brechó abandonado. Ele fechou a porta atrás de mim, girando a tranca com calma. Eu senti um calafrio. "Tá tudo bem?" "Parece meio nervosa", ele perguntou, apontando para uma mesa de jantar bem arrumada. "Não, tô de boa. Só cansada da viagem." Menti. Sentamos à mesa e ele começou a fazer perguntas. No início, eram coisas normais. De onde eu era, há quanto tempo, trabalhava. Mas logo ele começou a entrar em assuntos estranhos. "Você acredita no destino, Luana? Que algumas pessoas são escolhidas para coisas maiores?" Ele perguntou, com um olhar fixo em mim. Eu ri de nervoso. "Ah, não sei. Acho que não penso muito nisso." Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era como se ele tivesse gostado da minha resposta por algum motivo que eu não entendia. Enquanto ele falava, meus olhos começaram a escanear a casa. As janelas tinham grades por dentro e a porta de entrada tinha uma tranca reforçada. Era como se a casa fosse feita para ninguém sair. De repente, ele disse algo que me fez gelar. "Você sabe que é especial, né? Eu consigo sentir isso. Talvez você seja a única que pode completar o que começou." Meu coração disparou. Tentei disfarçar, mas sabia que tinha algo terrivelmente errado. Quando ele saiu para buscar mais vinho, eu aproveitei. Desci para o porão e o que vi lá me fez gelar. Fotos de mulheres, objetos pessoais, ferramentas. Era como se ele colecionasse pedaços de cada uma. Eu não tinha escolha. Quando a porta do armário se abriu, eu segurei o primeiro objeto que encontrei. Um pedaço de cano enferrujado. Acertei ele na cabeça. Roberto cambaleou para trás e eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. Ele gritou atrás de mim: "Você não vai escapar, Luana. Sempre pego todas."
Eu corri até a estrada, tropeçando na terra e nos galhos. Quando vi as luzes de um carro, gritei com todas as forças. O motorista parou e eu entrei no carro, tremendo. Ele me levou direto para a delegacia. Eu sobrevivi, mas ele ainda está por aí. Hoje, eu vivo uma vida diferente. Simples, mas segura. E eu conto essa história porque sei que ele ainda está por aí. Se algo parecer errado, escute seu instinto. Nada vale mais do que a sua vida. Oi, pessoal. Meu nome é Renata. Se vocês estão ouvindo essa história, é porque eu consegui sobreviver a algo que parecia impossível. Não é fácil relembrar, mas eu sinto que preciso contar isso. Se a minha experiência salvar pelo menos uma pessoa, já vai ter valido a pena. Eu trabalhava como acompanhante de luxo em São Paulo. Não foi uma escolha fácil, mas a vida me empurrou para esse caminho. Minha mãe estava doente, as contas estavam acumulando e, sinceramente, eu não via outra saída. Trabalhando no clube Venus, uma boate chique da cidade, eu ganhava bem, mas o dinheiro parecia nunca ser suficiente. Uma noite, enquanto eu estava no lounge VIP, um homem apareceu. Ele era diferente dos outros, elegante, confiante, mas com um jeito meio enigmático. Se apresentou como Eduardo. Renata, certo? Ouvi coisas incríveis sobre você. Tenho uma proposta que vai te interessar. Eu sorri, mas fiquei desconfiada. 2 dias depois, eu estava no hangar privado do aeroporto de Congonhas. Quando cheguei, vi outras 3 mulheres, todas lindas, mas dava para ver que estavam tão nervosas quanto eu. O avião era pequeno e luxuoso, mas o clima era estranho. Eduardo estava no voo, mas não dava muitas informações. Quando perguntei onde exatamente era o resort, ele sorriu. Calma, Renata, você vai adorar. Depois de horas de voo, a gente pousou numa pista isolada, cercada de mata. Não era um aeroporto, era uma pista no meio do nada. Um carro já estava esperando e fomos levadas para uma mansão gigantesca. O lugar era lindo, mas tinha algo de sinistro. Quando a gente chegou, confiscaram nossos celulares e documentos. Disseram que era por segurança. Eu comecei a sentir um frio na barriga que não passava. Foi naquela noite que tudo ficou claro. No jantar, sentei ao lado de uma mulher chamada Camila. Ela estava mais nervosa que eu e, quando percebeu que ninguém estava prestando atenção, me puxou para um canto. Renata, a gente está numa armadilha. Isso aqui não é trabalho, é tráfico humano. Meu coração congelou. Durante a festa, vimos uma oportunidade. Um dos seguranças saiu para fumar e deixou uma porta lateral destrancada. Camila e eu trocamos olhares. Não precisávamos de palavras. A gente esperou o momento certo e correu. Passamos pela porta, mas o alarme disparou. Eu ouvi passos atrás da gente. Continua correndo, Renata. Não para, Camila gritou. A floresta era densa, escura e assustadora. Cada galho que quebrava sob meus pés parecia um grito. Eu ouvia os latidos dos cães e os gritos dos seguranças. Eles estavam nos caçando. Renata, a gente não pode parar, Camila dizia. Eu estava exausta, mas a adrenalina me empurrava para frente. Cada passo era uma luta. Depois de horas andando, a gente viu luzes ao longe. Era um vilarejo pequeno, com casas simples. Quando a gente bateu numa porta, um homem abriu, assustado. Ele olhou para a gente, sujas e desesperadas, e deixou a gente entrar. Contamos tudo o que aconteceu. Ele ficou em choque, mas ligou para a polícia. Hoje eu estou aqui contando essa história não para me fazer de vítima, mas para alertar outras mulheres. Esse tipo de armadilha existe e ninguém está imune. Se algo parece bom demais para ser verdade, desconfie. Eu escapei, mas muitas não. Têm a mesma sorte. Obrigada por ouvirem minha história. Espero que ela sirva de alerta.
Imagine uma noite que começa como qualquer outra. Você está trabalhando, tentando ganhar a vida, mas algo acontece. Algo que faz você questionar cada decisão que tomou. Hoje, vou contar a história de Clarice, uma mulher que descobriu que, às vezes, o perigo não está onde você espera. Ele está bem na sua frente, sorrindo e te convidando para o abismo. E o pior, você nem percebe até que é tarde demais. Clarice, 29 anos, acompanhante de luxo no Rio de Janeiro, estava acostumada a lidar com clientes poderosos e noites cheias de glamour. Mas aquela sexta-feira seria diferente. Tudo começou com uma mensagem. Um cliente novo, oferecendo o dobro do seu cachê. Dinheiro que ela precisava para pagar contas e o aluguel, mas algo não estava certo. O local do encontro? Um restaurante afastado, em uma área perigosa. Seu motorista, Pedro, tentou avisá-la. Clarice, isso tá estranho. Melhor deixar pra lá. Mas a necessidade falou mais alto. Foi então que ela viu ele. Um homem de capuz, parado sob uma luz piscando. Ele não parecia ameaçador, até começar a se aproximar. E quando ele começou a bater no vidro do carro, Clarice percebeu. Ela estava em perigo, mas era tarde demais para fugir. Clarice correu como nunca. Cada passo era uma luta contra o medo, contra o cansaço, contra os saltos que pareciam querer derrubá-la. Ela entrou em um beco, se escondeu atrás de caixas, mas ele estava lá. Ele sabia onde ela estava. E então, ela ouviu a voz dele. Eu sei que você está aqui. Cada palavra era como uma facada. Clarice sabia que, se ele a encontrasse, seria o fim. Ela encontrou um prédio abandonado. Era sua única chance. Lá dentro, no escuro, com apenas um pedaço de ferro na mão, Clarice se preparou para o pior. E quando ele abriu a porta, ela não pensou duas vezes. Clarice sobreviveu. Ela escapou por pouco, graças à sua coragem e um pouco de sorte. Mas aquela noite mudou tudo. Ela deixou o trabalho, decidiu recomeçar. Mas até hoje, ela sente que ele está por aí, esperando. E você? Já parou para pensar quantas vezes o perigo esteve tão perto e você nem percebeu? Às vezes, o perigo não vem de onde você espera. Às vezes, ele vem com um sorriso e uma promessa. Cuidado com quem você confia, porque no fim das contas, nem todo mundo é quem diz ser.